Fala, galera. Por incrível que pareça, a gente tá de volta. Depois de quase 5 anos, né? Setembro de 2021. Muita coisa aconteceu desde então. Mas... é isso. Decidimos voltar. Tentar ser algo mais consistente a partir de agora. Também tem outros projetos vindo aí. Mas é isso, né? O Botofone tá de volta. Com algumas ideias ainda a serem trabalhadas, mas hoje me deu uma vontade de gravar e eu sentei aqui no meu computador e tô gravando. Eu tô com um setup melhor, não sei se dá pra perceber que o áudio tá melhor. Mas enfim, desde 2021, né, que foi o nosso último episódio, a gente teve 4 episódios só, mas até com um bom número de visualizações. E aí hoje eu tava aqui pensando em casa sozinho, um pouco durante a hora do almoço no trabalho, e falando, cara, eu quero voltar com um podcast, eu quero me reencontrar um pouco. Era algo que eu gostava muito de fazer, que era muito feliz fazendo. Eu falei, por que não? E aí é isso, voltamos. Fiquei pensando em temas pra gente gravar, temas pra falar com vocês. E pensei num tema que, por incrível que pareça, hoje mais cedo, até antes de pensar, eu tava ouvindo esse álbum. E eu tinha esquecido completamente que ele era desse ano. E aí um dos temas que tava em voga esse ano, tava em alta, né? Era modinha. Mas era o Throwback de 2016, né? 10 anos atrás. E aí eu pensei por aqui, bom, por que não fazer um programa sobre o que eu tava ouvindo em 2016? Né? Não é um programa sobre, obviamente, sobre álbuns lançados em 2016. Mas que eu ouvi, que fizeram parte do meu ano em 2016, né? Pra continuar com essa onda de throwback que tá aí. Então, né, quase 5 anos do último episódio, ou seja, são 2 TBTs aqui. Inclusive, hoje é quinta-feira, o dia que eu tô gravando, não sei se vai ao ar nessa quinta-feira ainda, pretendo, mas coincidentemente, hoje é dia de TBT. E é isso, né, assim, é bom estar de volta, é algo que eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar sobre música. E é isso, né, então eu fiquei tendo ideias depois eu fiquei pensando durante o dia e... bom, já pensei em alguns temas pra gente voltar de vez, né? Já que a gente vai falar de 10 anos atrás, 2016, por que não falar de 20 anos atrás, em 2006? Por que não falar de 30 anos atrás, em 1996? Por que não falar de 40 anos atrás, em 1986? Só que quando eu cheguei em 1986, eu percebi algo. Esse ano, 40 anos, né? Também fazem 40 anos do... como é que eu posso dizer? Eu não era nascido, obviamente, eu sou de 94. Mas do álbum que mudou minha vida. E eu costumo dizer que o álbum mudou minha vida antes até de eu nascer, que é o Somewhere in Time do Iron Maiden. Então quando a gente for falar de 1986, e nós vamos falar de 1986, eu vou acabar quebrando um programa em 2 partes, né? Uma para falar sobre os álbuns de 1986, e aí não vai ser sobre o que eu tô ouvindo, é sobre o que eu ouço desses anos, né? 2006, mais tempo atrás, eu não era tão do rock assim quanto eu sou hoje. Mas para 96 e 86 principalmente, vamos falar de álbuns em geral, sobre o que foi o cenário do rock e do heavy metal naquele ano em geral. E vai ter um programa só sobre Somewhere in Time. Eu sempre pensei, desde que eu comecei esse podcast, lá em 2020, em plena pandemia, o primeiro episódio tá aqui, vocês vão ver que a qualidade de gravação era horrível. Eu gravei com fone de ouvido no meu PlayStation. O primeiro episódio já foi sobre Iron Maiden. E desde o começo eu sinto que eu preciso falar sobre o Somewhere in Time. Acho que vai ser algo especial eu falar sobre o Somewhere in Time, o que o Somewhere in Time significa pra mim. Então acho que finalmente vai vir aí. Tô empolgado com isso. Mas enfim. Cara, esse episódio aqui tá sendo completamente do improviso, tá? Tanto que não teve abertura nem nada. Só coloquei essa musiquinha aqui no fundo pra não ficar só eu falando, pra ter uma distração ali. Mas eu pretendo que as coisas sejam mais profissionais daqui pra frente. E que tenham coisas mais, né? Pretendo que esse podcast vire meu projeto paralelo. Vai ter um outro podcast vindo aí com outros amigos meus falando sobre videogames. Tem um outro amigo meu que eu tô conversando sobre fazer um outro podcast, esse pra falar de vida em geral. Mas esse aqui é o meu filho número 1, meu xodó, né? Já tentou virar um Instagram, já tentou virar um TikTok, né? Que é a moda dos jovens agora. Mas voltamos. Acho que no fundo é isso, voltamos. Hoje eu senti uma necessidade de falar. E vambora, assim, tomara que eu sinta a necessidade mais vezes, não é? Mas é isso, então, 2016, 10 anos atrás, foi um ano que mudou minha vida. Falando um pouco de um lado pessoal aqui, foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida, foi o meu primeiro ano inteiro
já formado, né? Eu me formei no meio de 2015. Foi um ano que o segundo semestre eu passei praticamente toda semana indo em hospitais, porque eu tava muito mal de saúde. Nada grave, mas tava muito mal de saúde e precisava ficar no hospital. Toda semana eu acabava dando um pulo no hospital, ficava no soro, tomava remédio na veia, enfim. E outras coisas pessoais que também aconteceram em 2016. Mas eu sinto que foi o ano que tudo mudou pro Gustavo, sabe? E não sei se mudou pro bem, né? Mas mudou. E eu, um pouco nessa jornada de encontrar o Gustavo antes... O Gustavo anterior, obviamente, o Gustavo de hoje foi o Gustavo que a vida me construiu. Aí eu comecei a pensar muito nessas paradas e eu me toquei sobre isso, né? Eu vou chegar lá no final, mais pro final, porque eu vou fazer meio que uma ordem cronológica aqui dos álbuns, né? Então em algum momento no final eu vou chegar lá, que era o álbum que eu pensei que depois que eu me toquei que era de 2016. Mas ainda falando de 2016. 2016 foi ano olímpico no Brasil. Teve as Olimpíadas do Rio de Janeiro, aqui onde eu moro. Foi muito bom participar disso, assim, ativamente, sentir o clima olímpico na cidade. 2016 também foi, se eu não me engano, o ano da última turnê do Black Sabbath. Depois teve mais algumas, mas foi o ano da última. Em 2016 também, agora falando um pouco sobre os acontecimentos, né, já que eu já comecei falando disso. Em 2016 foi o ano em que a gente teve o anúncio oficial da volta de uma das bandas da minha vida, que é o Halloween. Foi um ano, não a volta, né, porque o Halloween continua existindo, mas foi o ano oficial, o ano em que oficializou a volta do Kiske e do Kai Hansen pra banda. Então, foi um ano que foi anunciada a Pumpkins United. E eu consegui ver essa turnê no Rock in Rio quando eles vieram. Eu não fui nesse ano, mas eu fui no Rock in Rio, se eu não me engano, de 2017. Ou foi de 2019 que o Halloween veio. Foi 2019. Que o Halloween veio no mesmo dia da Iron Maiden, substituindo o Megadeth, que daqui a pouco vai ser citado nesse podcast, nesse episódio. Mas enfim, é isso. Vamos começar agora aqui a nossa listinha. Não é uma lista de melhores, não é uma lista de mais vendidos, não é uma lista de recomendações. Recomendações de certa forma mas é mais uma lista do, beleza, 2016, o que eu estava ouvindo que foi lançado naquele ano. Porque um adendo aqui, eu ouvi muito em 2016 o Raven, do Kamelot, porque eu fui num show do Kamelot nesse ano. Então eu tava com um álbum na minha cabeça. Então eu ouvi muito, mas é um álbum de 2015, assim como eu ouvi outros álbuns de outros anos. Mas vamos focar aqui no que foi de fato lançado em 2016, beleza? Vambora então. Cara, pra começar, não tem como a gente começar falando de outra coisa, tá? Por mais que eu entenda que aqui é um podcast voltado muito pro heavy metal e de outras coisas do gênero, né? Power, sinfônico, enfim, pro metal em geral. A palavra que me fugiu foi desambiguações, por isso que eu dei essa gaguejada. A gente fala do rock, ninguém aqui é criança, né? Acho que o principal acontecimento de 2016 no mundo da música, no mundo do rock, foi logo no começo do ano. E é muito triste, e a gente precisa falar sobre isso. É triste por tudo que ocorreu, mas, assim, no dia 8 de janeiro, na primeira sexta-feira do ano, ou na segunda sexta-feira do ano, não me lembro, o David Bowie lançou o Black Star. Foi o último álbum de estúdio dele, porque ele nos deixou nesse planeta, né? Foi viver a vida dele no planeta dele, que a gente sabe que ele não era daqui, porque ele era muito bom pra ser daqui, 2 dias depois, literalmente 2 dias depois. E aí ele nos deu esse presente, porque porra, é um puta albaço, porra, cara. É um dos melhores álbuns da discografia do David Bowie, que é boa pra cacete, né? E é engraçado olhar como tudo piorou depois que o David Bowie nos deixou, né? Parecia que ele sabia que algo ia acontecer, e aí deixou a gente sozinho aqui nesse planeta pra se virar com isso. Eu acredito fielmente que ele saiu daqui mesmo. Ele não era desse planeta. O David Bowie era algo muito superior a nós. E esse ano fez 10 anos, né? Que ele se foi. Começado sobre esse ponto triste, que pra mim é o ápice de 2016, é a principal notícia de 2016. Vamos falar sobre as coisas que aconteceram. No começo também de janeiro, ali, dia 15, agora coisas que eu ouvi.
o Rhapsody of Fire lançou o seu álbum Into the Legend, né? Acho que foi um pouco da época que eu conheci o Rhapsody. Eu tava começando a me interessar pela banda. E coincidentemente esse também é o último álbum do Fábio Lione na banda. Depois disso ele saiu, rolou aquela treta toda, enfim. Ele voltou a tocar com o Luca Turilli, que tinha saído do Rhapsody uns anos antes também, no meio de uma treta. E eles lançaram eu dou risada disso porque eu tenho essa camisa até hoje, porque eu fui nesse show, que foi o Farewell Tour do Rhapsody com a formação original, menos o Alex. Que ele continuou na banda, né? E aí, se eu não me engano, esse show foi em 2017, aqui no Vivo Rio. E era isso, era a Farewell Tour, era a tour de despedida, o Rhapsody original ia acabar, era a última vez que a gente ia ver o Rhapsody com a formação clássica, sabe? E eu lembro que eles tocaram, eu não vou dizer na íntegra, porque eu acho que eles pularam uma faixa, mas tocaram quase todo o Symphony of the Enchanted Lands, que é o melhor álbum deles, obviamente. É o primeiro álbum deles, se eu não me engano, e assim, não só o melhor álbum deles, como um dos melhores álbuns de metal espadinha de todos os tempos, tá? Se não ouviram, ouçam. E só que a banda continuou, o Lione tá fazendo show com ele até hoje, tá? Com o Luca Turilli até hoje. Eles lançaram o Turilli Lione Rhapsody, eles continuaram a fazer turnê, até então não houve uma Farewell Tour. Foi mais uma Farewell Tour das Farewell Tours, né? Então toda vez que eu vejo essa camisa, às vezes eu vou na academia com ela, eu acho muito engraçado, eu rio sozinho por conta disso. Mas o Into the Legend foi um álbum que ficou muito pouco na minha vida ali no começo do ano, né? Porque logo na semana seguinte a gente teve algo que foi muito grande. Vou falar dele já já. E por isso, por eu não ser muito fã do Rhapsody na época, e mesmo depois que eu virei muito fã do Rhapsody, eu nunca revisitei ele. Até por ele não ser o álbum do Rhapsody completo, né? O Turilli já tinha saído, enfim, tudo que eu falei aqui mais cedo. Mas ele tem os seus bons momentos ali. O Lione, pra variar, é um monstro vocal, Ele é um dos maiores que nós temos nos últimos anos, assim, nas últimas décadas. Mas por que eu não ouvi muito esse álbum? Porque uma semana depois, no dia 22 de janeiro, foi lançado o Dystopia do Megadeth, né? O álbum da nova formação do Megadeth, o álbum da volta do Megadeth. O álbum em que pela primeira vez nós vimos o Kiko Loureiro e o Dave Mustaine no relacionamento saudável que eles tinham na época. E era muito bom ver como eles estavam apaixonados, né? Hoje em dia não estão mais, né? O Kiko ficou 10 anos na banda, 9 anos na banda. Mas eu lembro que o Dystopia, assim que saiu, esse foi o primeiro álbum que ficou no meu fone, sem parar. É um álbum que me pegou muito na época. Eu lembro que até hoje, eu fui num show do Angra um tempo depois e tocou The Threat is Real, a treta é real, que, se eu não me engano foi o single desse álbum, foi o primeiro single desse álbum. Mas é um álbum assim, perfeitinho, é um dos grandes álbuns do Megadeth, nessa fase, entre aspas, nova da banda, né, desse século. Eu acho que é o grande álbum do Megadeth, pós os álbuns clássicos lá da década de 80, começo da década de 90, tá? Ele é perfeitinho, do começo ao fim, dá pra você ouvir ele tranquilamente, acho que a maioria que deve ter ouvido já, quem gosta, né, do Megadeth. Depois eles lançaram mais um álbum, que me fugiu o nome da cabeça agora, com essa formação. Se eu não me engano, esse álbum ainda é com o Adler, que estava emprestado pelo Lamb of God. Vou até conferir aqui. Ele mesmo, com Chris Adler na bateria. Depois ele acabou saindo da banda. Mas cara, esse álbum é do começo ao fim. O Kiko tava assim, completamente surreal nesse álbum. O Chris Adler, obviamente, é um dos maiores bateristas do século, né, desde o Lamb of God. E assim, vale muito a pena ouvir. Foi um álbum bem falado na época que ele saiu. A tracklist dele é bem legal. The Threat is Real, Dystopia, Fatal Illusion, né? As 3 primeiras músicas são bem porradona, assim. Depois ele dá uma caída, mas não deixa de ser muito bom, né? Ele não se mantém no nível das 3 primeiras faixas, mas ele não deixa de ser muito bom. Esse álbum ficou muito tempo no meu fone, mas é engraçado, porque uma semana depois, novamente, saiu um dos álbuns que eu considero desse ano. Esse ano, 2016, teve um par de álbuns que eu nunca mais larguei, desses 10 anos, né? Esse é um deles. Eu já falei sobre a Avantasia aqui no podcast, um episódio só sobre a Avantasia. Foram os 20 anos na época do primeiro CD, do Metal Opera. Ouçam, é bem legal, um dos episódios que eu mais me orgulho. E esse ano foi, dia 29 de janeiro, teve o lançamento do
Ghost Lights, do Avantasia, que foi o primeiro álbum do Avantasia que eu acompanhei o lançamento sendo fã, né? Assim, eu acho que eu nunca falei por aqui, eu não lembro se nesse episódio do podcast eu falei sobre, mas o Tobias, ele é um dos meus ídolos de vida, assim. É o cara que eu admiro profissionalmente e pessoalmente por tudo que ele fez. É um cara que eu ainda não tive a possibilidade de ver ao vivo, eu sou muito triste com isso, de verdade, é uma das grandes frustrações que eu tenho na vida, mas eu vou ter essa possibilidade em breve, eu sei disso. Mas o Ghost Lights foi o primeiro, voltando, né? Foi o primeiro lançamento da Avantasia que eu acompanhei, gostando da banda. Eu tenho esse CD físico, eu comprei ele em uma pré-venda, ele é edição limitada no Brasil, porque depois, se eu não me engano, depois foi lançado a versão caixinha de plástico, né? Case de plástico normal. Mas o que eu tenho, ele é versão capa de papelão, ele é um álbum duplo, se eu não me engano, depois quando ele foi relançado, não foi com a parte dupla, foi só com a primeira parte, a parte dupla foi um álbum ao vivo que lançaram. E ele é numerado, né? Porque ele tinha era um número limitado de cópias, então é um álbum numerado pra mim. E assim, eu tava relembrando ele aqui um pouco antes da gente... Vou até ouvir ele recente, né? Não tem bom tempo que eu não ouço ele, desde o ano passado. Eu ouço uma música ou outra. Então eu tava relembrando aqui as músicas. Cara, primeiro que já começa com Mr. With a Blue do Red Rose. Foi o single do álbum. Que é uma música que eu ouço até... essa eu ouço. Eu não falo que eu ouço algumas músicas separadas. Essa é uma delas. Eu ouço essa música até hoje porque ela é um espetáculo. Tanto que ela tentou entrar lá no Eurovision, né? Como indicação alemã. E a sequência toda desse álbum, cara, Mr. With a Blood Red Rose, Let the Storm Descend Upon You, The Haunting, Seduction of Decay, Ghost Lights com Kiske, que também é um dos caras que eu mais admiro na vida, Draconian Love, cara, Master of Penelope com Yetala na época, eu tava também viciado em Nightwish, então juntou tudo pra mim, e aí ela dá uma caída, né, aí o álbum dá uma caída ali na metade pro final, e volta mais ou menos ali em Lucifer, né? Tem 2 ou 3 músicas um pouquinho mais abaixo. E termina com A Restless Heart em The Obsidian Skies com Bob Catley, que é um espetáculo de vocalista também. Então, cara, é um álbum que tem bons nomes de participação, né? Tem o Yorn, que tá sempre com a Avantasia, é um cara que tá ali fechado. Com o Kiske também, obviamente, que é um cara que tá fechado, com o Tobias. Mas aqui nesse álbum tem muita gente que tá de primeira, tipo o Geoff Tate, do Chris Wright, ele aparece aqui pela primeira vez. Se eu não me engano, o Yetala é a primeira vez que ele participa também do projeto. A Sharon The Adele, eu não me lembro se ela participou de algum outro. Eu acho que é a primeira vez dela aqui. Então, eu já falei do Dee Snider. Falei do Dee Snider? Não me lembro, mas eu repito. O Dee Snider participa desse álbum, né? O Dee Snider que recentemente se aposentou por problemas de saúde, precisou sair do Twisted Sister. E quem substituiu ele foi o Sebastian Bach, o maior vocalista de emprestado de todos os tempos. O maior vocalista reserva de todos os tempos. Mas... acho que janeiro terminou assim. Depois de janeiro, a Avantasia ficou um bom tempo no meu fone. E tem alguns pontos aqui que vale falar, né? Teve o EP do Black Sabbath no começo do ano, que foi o The End. Teve o lançamento do Dream Theater aqui, o The Astonishing. Teve Primal Fear, ABBA, Borknagar. Teve grandes lançamentos aqui em janeiro, né? Em fevereiro eu dei uma olhada na lista, não vi grandes coisas que eu parei pra ouvir, né? Não me lembrei aqui de ouvir grandes coisas em fevereiro. Teve um álbum que eu ouvi bastante, assim, comparado ao resto do mês, que foi o For All Kings do Anthrax, que saiu no 26 de fevereiro. Eu ouvi bastante porque nesse ano teve o show do Iron Maiden aqui no Rio de Janeiro, na turnê The Book of Souls, e quem abriu foi o Anthrax. Eles estavam fazendo a turnê desse álbum, então eu parei pra ouvir um pouco porque eu iria no show do Anthrax, né? É um álbum maneiro, mas é isso, tá fora completamente da minha rotação desde essa época aí, tá? Eu lembro um pouco das músicas, porque quando eu relembrei que ele saiu, na hora a música veio na minha cabeça, mas não passa muito disso, tá? Em fevereiro eu nem vou me estender muito, teve algumas coisas por ali, teve um álbum do Flash God Apocalypse, teve o álbum do Root in Christ, teve um álbum do Delain, que eu parei pra ouvir um pouco depois, um EP na verdade do Delain, o álbum do Anvil, mas não foi um grande mês para lançamentos, né? Março tem uma história engraçada. Março tem 2 histórias na real, uma de engraçada e um outro álbum que conseguiu substituir ali o Avantasia no meu fone de ouvido, tá? Mas vamos primeiro a história engraçada que veio primeiro.
dia 18 de março, o nosso queridíssimo Blaze Bayley lançou um álbum solo, o Infinite Entanglement. É um álbum legal. Eu ouvi esse álbum com alguma frequência no ano, assim, nessa parte do ano. Mas qual é a história engraçada? Eu fui num show do Blaze, dessa turnê, uns meses depois, aqui no Rio de Janeiro. Não sei quem aqui conhece do Rio de Janeiro, mas eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, na Penha, né, um lugar bem conhecido por ser um lugar muito calmo. E existem, é uma curiosidade do Rio de Janeiro, existem 3 bairros, a Penha Circular e a Vila da Penha, que não são o mesmo bairro. A Penha e a Penha Circular, elas fazem divisa, né? Você não sabe quando você atravessou um outro ou não, sabe ali pela estação de trem, da Penha e da Penha Circular. A Vila da Penha é um pouco depois, tem 1 ou 2 bairros entre a Penha e a Vila da Penha. A Vila da Penha é como se fosse o lado riquinho da Penha, né? É o lugar que todo mundo que morava na época que eu era criança ali falava, porra, quem mora na Vila da Penha tem mais dinheiro do que quem mora na Penha e na Penha Circular. E realmente, né, é o que falava, tem shopping na Vila da Penha, tem metrô, tem sabe, é um bairro mais desenvolvido. E é um bairro que também tem uma vida noturna um pouco mais avançada do que na região aqui. E eu lembro que existia um pub de esquina assim, pubzaço, um bar que se chamava de pub, né, de esquina, e o Blaze veio fazer show na Vila da Penha nesse bar. Que era Bayou Pub, Ballet Pub, não me lembro como é que se pronunciava. E foi bem perto do meu aniversário, ali em julho. Eu lembro que eu fui e eu, tipo, era um bar de esquina, então ele fazia a curva. O Blaze ficou numa ponta do bar. Eu lembro que ele passou por todo mundo pra entrar, deu tchau, que ele chegou um pouco atrasado, depois ele saiu. Eu lembro que eu tava na cara dele. Eu tenho algumas fotos desse dia. E eu lembro que foi um dia muito... tem uma passagem muito marcante desse dia. Eu fui com meu padrinho ver esse show. Tem uma passagem muito marcante desse dia, porque além das músicas dele, né, solo, ele cantou algumas músicas da época dele do Iron Maiden. E eu lembro disso até hoje, dou muita risada. Ele cantou The Klansman, e eu tava de frente pra ele, eu tava muito perto, eu tava literalmente de frente pra ele, era um lugar pequeno, eu tava na primeira fileira. Então o Blaze Bayley gritou Freedom no The Klansman na minha frente, olhando na minha cara, e eu respondi a ele. Mas, cara, todo esse rolê é bizarro, sabe? Bizarro não, é legal. É algo que eu vejo com graça hoje. Todo esse rolê do Blaze Bayley fazendo um show o ex-vocalista do Iron Maiden fazendo um show na Vila da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro, pra, sei lá, 100 pessoas ou até menos que tinham no bar, e eu tava na linha de frente gritando Freedom in the Klansman, que é uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden, com ele. Cara, assim, é uma parada engraçada, é uma história que eu gosto de contar, né? E aí, um pouco mais na frente de março, exatamente no dia 25 de março, eu falei que tinham 2 álbuns que mudaram a minha vida em 2016, na verdade foram 3. Teve esse daqui também. Amon Amarth e Alms Viking. Esse álbum, eu tinha ele físico até pouco tempo atrás, eu acabei doando. Esse álbum, se eu tivesse o disco dele, eu falaria que eu gastei o disco desse álbum, de tanto que eu ouvi, né? Foi meu primeiro contato com Amon Amarth, assim, eu tava já querendo saber um pouco mais, aí quando saiu no hype ali, eu acompanhava muitas notícias de música na época, hoje eu acompanho um pouco menos. E aí quando saiu eu falei, pô, vou ouvir, a capa é maneiríssima. E o álbum todo é um espetáculo. Pra quem gosta desse tipo de rock, desse tipo de heavy metal, além de ser um álbum conceito, né, contando a história de um jovem viking, o álbum todo é assim, uma música atrás da outra, sabe? First Kill, a primeira música do álbum, né? Raise Your Horns, The Way of Vikings, Dawn First Light. A Dawn First Light tá na minha cabeça até hoje, porque ela começa bem devagar, eu consigo ouvir o Jonah cantando essa frase. E aí tem uma versão bônus ali, One Against All é muito boa. Raise Your Horns virou um hino da banda em show. Eles sempre cantam essa, porque, né, Raise Your Horns to the Sky. Aí os fãs fazem um horn, né, e assim por diante. Pô, A Dream That Cannot Be, com Adoro, cara, essa música é boa pra caralho. Tô vendo aqui, tô lembrando. Então, pra quem curte esse tipo, tanto que o álbum é muito bem avaliado. Eu tô vendo aqui as notas dele. A Metal Injection deu 9,
A Metal Hammer deu 3,5 de 5, né? Boas notas. Vale muito ouvir. Joms Viking do Amon Amarth, né? E aí aqui, pra mim, março acabou, mas é aquilo, né? O que teve de bom também em março? Teve um álbum do Killswitch Engage, pra quem curte muito. Teve um álbum de Ask Alexandria, pra quem gosta. Metal Church, enfim. Abril, deixa eu dar uma olhada aqui no que houve em abril. Abril, acho que a gente tá na mesma situação ali de março, de fevereiro. Assim, teve grandes lançamentos, mas nenhum que ficou no meu ouvido, porque eu tava com Joms Viking na cabeça esse mês todo. E eu estava em abril o mês todo com Joms Viking na cabeça, né? Eu lembro de Norwegian Reggaeton. Caraca, me fugiu o nome da banda agora. Eu sempre lembro do Viking, da expressão Viking de Osasco, que eu ajudei a cunhar no Twitter pros meus amigos. E aí... Eu estava Viking de Osasco nessa época, mesmo não morando em Osasco, tá? Nórdico latino que luciferino, como diria a música, Norwegian Reggaeton. Caralho, eu tenho que lembrar o nome da banda, quando eu lembrar mais pra frente eu falo. Então em abril a gente, né, eu não tava ouvindo muita coisa, eu tava parado em Joms Viking ou ouvindo outros momentos, mas cara, de grande lançamento aqui, que vale a pena ser notado, tem um álbum do Baby Metal, né, o Metal Resistance. Tem Deftones, no mesmo dia a gente teve Deftones, Zinchan e Zakk Wylde. Eu tenho algumas opiniões polêmicas sobre o Zakk Wylde, então eu vou deixar quieto. Teve um álbum do Ace Frehley, teve um álbum da Lita. Mais pra frente no mês teve um álbum do Rob Zombie, bem no último dia do mês, e um do Tremont, Mark Tremont também. Maio tem alguns pontos legais, né? Tem um álbum do Hatebreed que eu ouvi em algum momento com uma certa frequência, o The Concrete Confessional. Hatebreed também é uma banda que vale muito a pena ser ouvida. E foi bem no comecinho do mês. E no final do mês, sim, no final do mês também teve algo que tomou meu fone de ouvido de supetão, né? Meu Deezer, na época eu não lembro se eu usava Deezer ou Spotify, mas houve um álbum que tomou de supetão, que foi o Delirium, do Lacuna Coil. Esse álbum é importante porque eu fui na turnê desse álbum. Foi o primeiro show do Lacuna Coil que eu fui em 2. Foi um dos piores shows da minha vida, e não pela... Eu gosto de contar essa história, e não pela banda, que foi um show ruim. Foi um show ruim pela experiência, né? Eu fui com meu primo nesse show, meu primo, um dos maiores fãs de Lacuna Coil que eu conheço. Ele chegou antes. Eu cheguei bem depois, porque eu tava trabalhando, e quando eu cheguei já tava bem cheia a casa, então eu acabei ficando na parte de trás. Não conseguia me locomover, porque era uma casa... Era um corredorzão, assim, era um salão, não era um circo voador da vida, não era uma casa de shows, era um salão. E eu acabei ficando ali perto do bar, tava sozinho, se eu não me engano, eu não me lembro se eu tava cobrindo esse show. Ou se eu só fui assistir, eu não me lembro, eu acho que eu só fui assistir. E cara, as pessoas ao meu lado não estavam querendo prestar a mínima atenção no show e acabaram atrapalhando a experiência do outro. Então pra mim, foi um show muito ruim. Mas o Delirium em si... Cara, é papo de conversar entre os melhores álbuns da banda, tá? Eu conheço um pouco de Lacuna Coil mais do que eu conheço de outras bandas, porque foi algo que eu me entrei um pouco ali, né, no Lacuna Coil. Eu gosto muito de Lacuna Coil. E tem boa... Porra, vou passar aqui um pouco das músicas que tem. The House of Shame, Delirium, Blood, Tears, Dust, You Love Me Cause I Hate You. Essa também é uma que tá na minha cabeça até hoje. You Love Me Cause I Hate You. My Demons, sabe? Take Me Home também é muito boa. Claustrophobia também, ó, porra, são 11 músicas, olha quantos eu já falei aqui. É um álbum pra quem é fã desse tipo de música em si, né? Que não chega a ser um metal sinfônico, mas é um metal de mulheres. É um metal, né, que tem uma... Mulheres, ó. É um metal que tem vocalista feminina, e eu acho que é muito importante se ouvir bandas de metal que tem vocalista feminina. Eu acho que é importantíssimo isso. Esse metal mais gótico vale muito a pena. Lacuna Coil é uma banda espetacular. Tô querendo mais material deles. Tem muito tempo que eu não paro pra ouvir, né? Mas o Delirium ficou um bom tempo na minha cabeça. Acho que por maio é isso, né? E aí que voltando, acho que é importante. Teve um Wild Savior ali sendo lançado, um Catatonia sendo lançado, um Architect sendo lançado. O Motorhead teve um álbum ao vivo no Motorhead sendo lançado nesse dia. Junho, vamos a junho. Junho tem algo muito importante aqui sim, em junho. Mas eu quero falar um pouco sobre ele. Gojira. Nesse ano eles lançaram Magma. Nesse mês, né, de junho, eles lançaram Magma.
que em muitas listas de 2016, se não é o melhor, é um top 5 álbuns do ano. Eu conhecia Gojira na época, já tinha assistido um show deles no Rock in Rio de 2013, mas eu não era fã. Eu assisti de novo no Rock in Rio de 2019, se eu não me engano. Mas já admirava a banda por tudo que eles representam, etc e tal. E depois, quando eu comecei a gostar mais de Gojira, eu ouvi esse álbum em retrospectiva, né? E puta que pariu. Acho que um puta que pariu bem dado é o que esse álbum é. Assim, no sentido de bom, sabe? Parece que o Gojira aqui decolou e não voltou mais. Porque tudo que foi lançado depois daqui é um espetáculo de bom. E eu admiro muito a banda Gojira. Não ouço com a frequência que eu gostaria de ouvir, talvez, né? Mas não é algo que tá na minha playlist, não é algo que tá sempre sendo ouvido ali. Mas às vezes quando eu tenho vontade eu paro pra ouvir. Mas o Magma é álbum, assim, não só de 2016, é um dos álbuns da história, tá ligado? De parar pra ouvir. Porque é isso, né? Em listas de melhores do ano, ele tava ali no topo em todas. Então, pô, não é à toa, não é? E assim, de grandes pontos nesse mês, cara, teve um álbum do Malmsteen no começo do mês, teve um do Candlemass, Volbeat, teve um álbum ao vivo do Iron, mas nada também muito que vale muito a pena ter notícia, não, né? Agora vamos para a segunda metade do ano, vamos começar em julho. Então, julho. Julho é engraçado porque tem bastante lançamentos aqui. Só que eu não consigo me pegar algo aqui que eu estava apegado na época, sabe? Eu não consigo lembrar de algo aqui que estava apegado na época. Eu acho que eu estava ouvindo ainda o que eu falei lá na frente, lá com a Coil, a Mon Amarth, a Vantasia. Não tem nada grande aqui de grande apontamento de que a gente para e fala, caralho, esse álbum aqui foi muito foda, esse aqui não tava pensando em outra coisa, né? Mas tem bons apontamentos aqui, né? Tem um Fates Warning, tem um Chevelle, tem um Twisted Sister, um álbum ao vivo do Twisted Sister. Não passa muito disso não, foi um mês fraco para lançamentos, né, em 2016. O que eu fico com pena porque é o mês do meu aniversário, mas foi o mês que eu fui no show do Blaze Bayley que eu citei anteriormente, importante falar. Agosto tem algumas coisas boas, tá? Agosto tem umas coisas muito interessantes aqui. Tem um álbum que ficou um bom tempo comigo. Logo no começo do mês teve o lançamento da Tarja Turunen, The Shadow Self. Que é bom de se notar. Tô tentando lembrar aqui o que tem nele. Ah, não, pô, lembrei. Pô, ele tem Demons You com a Alissa. Alissa ex-Arch Enemy. Pô, essa música em si, esse single em si, pô, eu ouvi muito nesse ano. Foi a época que eu tava tendo meu acordar pra metal sinfônico. Então eu tava ouvindo mais Tarja, mais Alissa. Arch Enemy não é metal sinfônico, né? Mas eu tava ouvindo mais bandas com vocalista mulher. E ouço até hoje. É papo de... No meu top 10 de bandas favorito, mais 5, 6 são com vocalista mulher. O álbum em si é legalzinho, mas essa música, Demons You, que foi o single do álbum, ela é assim... É isso, não saiu do repeat ali, entrou na minha playlist, né? Porque eu tinha uma playlist muito grande e essa música entrou na minha playlist, sabe? E um pouco mais pra frente no mês, no dia 19, teve o lançamento do Sabaton, o The Last Stand. Sabaton, na época, era... Eu ainda gosto um pouquinho, mas na época era uma das minhas, assim, top bandas favoritas, sabe? Eu ouvia direto depois que eu descobri Sabaton, que tinha sido uns 3 anos antes. Eu tinha CDs todos, eu comprava CDs do lançamento, eu ficava ansioso pros lançamentos do Sabaton. Hoje em dia nem tanto mais, tem um bom tempo que eu não paro pra ouvir Sabaton, coisas novas deles, eu não lembro como é que tá, não faço a menor ideia de como é que tá a banda hoje em dia. Eu sei que a banda ainda tá junta, mas eu não faço a menor ideia de quais foram os últimos lançamentos da banda. Talvez é algo que eu precise voltar a fazer. Mas o The Last Stand, que era um álbum, né, todos os álbuns do Sabaton são temáticos. O The Last Stand, ele contava histórias de últimas batalhas de guerra, né, que era a última força ali. The Last Stand, eu não tô conseguindo traduzir essa expressão corretamente ao português aqui agora.
Então tem algumas coisas, tem alguns pontos aqui que são bem bons que estão nesse álbum. Enquanto tava nessa lista, eu fiquei tentando relembrar, tipo, não foi o álbum que me marcou tanto assim. Aí eu fui ver, não, foi o álbum que eu ouvi muito, fui lembrando disso. Sparta, que é a primeira música do álbum, depois de um tempo eu fiquei um pouco enjoado dela, mas Last Dying Breath eu escutei bastante. A minha favorita, e assim, uma das minhas favoritas da banda, tá? Depois que eu relembrei dela, que eu vi esse nome aqui mais cedo, que eu relembrei dela, me deu até vontade de ouvir, mas eu não ouvi ainda. Foi eu vou pronunciar errado, tá? Blood of Bannockburn. Eu fui no show do Sabaton esse ano também, inclusive. Acho que foi um dos melhores anos pra show que eu tive. E foi foi o turnê dessa... Eu tenho essa camisa, cara, agora que eu lembrei. Foi o turnê desse álbum. E eles cantaram Blood of Bannockburn, Rook's Drift, The Last Stand, Shiroyama é bem boa. Winged Hussars, The Last Battle. Então, aí tem alguns covers, né? Tem cover de All Guns Blazing, do Judas Priest. E tem um cover de Afraid to Shoot Strangers, do Iron Maiden. Mas é um legal, é um álbum bom. Muito, muito Sabaton. Nada diferente do que o Sabaton fez antes e depois. Talvez diferente do Carolus Rex, que aquele álbum acho que é o auge do Sabaton e é o mais diferente de tudo deles. Mas no geral, é isso, é um álbum legal. Na época eu achei legal, sabe? Na época eu ouvi muito ele porque eu achei legal. Não sei se eu ouvir hoje eu vou ter a mesma impressão dele, né? É até algo bom, legal a se fazer, né? Revisitar, já que eu tô nesse mood de revisitar minhas coisas pra tentar, né, achar alguma parada por ali. Acho que vale a pena eu ouvir The Last Stand do Sabaton. E pra mim foi só, tá? Esse mês. Mas eu ouvi bastante, ele ficou um bom tempinho no meu fone de ouvido. Esse mês foi só isso, assim, teve um Skillet por ali. Um Prophets of Rage, que é bem bom. Teve um Vicious Rumors, um Sodom e um Running Wild. Um Michael Sweet também ali no final de agosto, né? Em setembro, o que tivemos em setembro por aqui? Eu sei que tá chegando o álbum que eu falei que ia ser diferente. É nesse mês aqui mesmo, um pouco mais pra frente. No mesmo dia teve 3 álbuns muito fodas, tá? Eu vou falar sobre eles 3. Setembro, cara, ele teve algumas coisas legais no começo. Teve um Pain. Teve um Brujeria, que é sempre bom. Não, setembro teve 2 pontos muito importantes, de verdade. O primeiro, no dia 16 de setembro, o Ghost, que é uma banda que na época tava também no auge, assim, eu ouço até hoje, lançou o EP Popstar, que é um EP de covers com uma música nova, né? Que foi uma sobra, por incrível que pareça, do último álbum deles. Se não me engano, tinha sido Melhora. De novo, é um EP. Eles lançaram uma música que era uma sobra e que se tornou numa das maiores músicas da banda, que é Square Hammer. Acho que é papo de uma das minhas músicas favoritas do Ghost, tá? É porque logo depois teve o meu álbum favorito no Ghost, que foi o Prequel. Aquele álbum é do início ao fim e tem um bom tempo que eu não ouço, vou parar pra ouvir ele. Mas Square Hammer se tornou no hino do Ghost, praticamente. O clipe dela é bem legalzinho, é bem divertido. E tá em todos os shows, que é engraçado, né? Uma música de um EP que era a sobra, ela entrou na setlist da banda, assim, quase permanentemente. E é uma que tá até hoje na minha playlist, tá? Eu não paro de ouvir essa música em momento nenhum. Gosto muito de Ghost e essa música é bizarra o que ela significa. E aí no final do mês, bem no finalzinho do mês, o mês foi passando. No último dia do mês, setembro é 30 ou 31? Setembro é 30. É importante, inclusive. No último dia do mês, tem 3 pontos muito importantes aqui. Eu vou falar do menos importante pro mais importante. O Opeth lançou Sorcerers, um baita álbum, que eu ouvi bastante. Ouvi bastante não, mas eu ouvi bastante nessa... eu ouvi nessa época. O Alcest lançou o Kodama. Eu tava ouvindo o Alcest essa semana. Ecada de Lune. O Kodama eu não curti muito, não. Eu gostei muito do que veio depois, o Spiritual Instinct. Pra mim foi um dos melhores álbuns do ano que ele foi lançado, se não me engano foi 2019. Mas o Kodama é legal, o Alcest é legal, acho que vale a pena ouvir Alcest. E o álbum que eu tava ouvindo hoje mais cedo foi o que eu falei que me deu uma curiosidade pra pesquisar. E eu descobri que era desse ano, porque eu jurava que era de 2015. Eu tava ouvindo esse álbum mais cedo, tava
vestindo a camisa dessa turnê ontem pra malhar, que é o The Holographic Principle do Epica. E eu falo com tranquilidade aqui, tá? É o maior álbum de metal sinfônico de todos os tempos. Eu tava ouvindo hoje ali mais cedo e toda vez que eu ouço eu tenho essa certeza. É papo de top 5 álbuns mais importantes da minha vida. Posso fazer um programa só sobre ele depois, então nem vou me estender muito aqui. Acho que dá pra fazer um programa só sobre ele depois. Mas ele é do início ao fim. Não tem uma música nele que dê pra pular, que eu consiga pular assim. Eu fui no show dele, inclusive, foi o que eu falei, fui na turnê dele. E assim, foi uma turnê que inclusive eu peguei o meet and greet, eu tenho foto com a banda. Tenho esse álbum eu tenho autografado pela banda inteira. Aqui guardado com muito carinho. Eu também tenho ele duplo, eu tenho ele edição limitada, enfim. Eu não consigo falar muito sobre o que eu falo sobre o Somewhere in Time, que é de outro planeta e é um outro nível. Eu acho que o Holographic chega perto. Foi o álbum que me salvou no ano de 2016. Acho que por isso que eu parei pra ouvir ele hoje de manhã também. Se ontem eu parei pra ouvir enquanto malhava o Endless Forms Most Beautiful do Nightwish, que é de 2015, que é um álbum que eu ouvi muito também. Esse aqui, que é de 2016, cara, é bizarro. E eu volto a repetir. É o melhor álbum de metal sinfônico de todos os tempos. Assim, disparado. Eu gosto muito de metal sinfônico, eu ouço muito metal sinfônico. Esse aqui é disparado, nada se iguala a ele. Passa perto dele. Sim, é uma parada bizarra. Todas as músicas dele, não vou nem enumerar músicas aqui, não dá. Dancing in the Hurricane, Edge of the Blade, sabe? Eu tô tentando relembrar aqui porque é geralmente muita coisa. Universal Death Squad, que eu tava ouvindo hoje mais cedo. Foi o que eu falei, eu tava ouvindo hoje mais cedo esse álbum. Se você for ver as notas dele, tô abrindo aqui na Wikipedia pra ver. Ele foi lançado, né, dia 30 de setembro de 2016. E esse álbum é engraçado. Uma pequeno adendo aqui, porque eu vou falar sobre ele num podcast só sobre ele. O Mark não tocou guitarra nesse álbum. Ele só cantou. Eu tô falando aqui, eu tô lendo aqui, a recepção dele foi ótima. A Metal Injection deu 9 de 10. Só notas altas. Em 2021, a Metal Hammer elegeu ele o 10º melhor álbum de metal sinfônico de todos os tempos. Discordo, é o primeiro. Mas pra ver como esse álbum é importante. Como esse álbum é grande. Então acho que vale a pena ver, né? Eu tava falando, Edge of Blade, The Fantastic Parade, Universal Death Squad, Divide and Conquer, Beyond the Matrix, Once Upon a Nightmare, The Cosmic Algorithm, sabe? Dancing in a Hurricane, Tear Down Your Walls. O álbum é todo do início ao fim, nota 10. E é engraçado que ele tem um disco 2, que são algumas músicas acústicas da primeira parte, que também é muito bom. Mas eu vou falar sobre ele depois. Acho que vale a pena um podcast separado sobre ele. E acho que aqui a gente entra num ponto de que isso aqui não saiu do meu ouvido pelo resto do ano, tá? Esse álbum, não só pelo resto de 2016, também pelo resto de 2017, se bobear de 2018, se bobear de 2019. Foi o álbum que virou minha chavinha pro Epica. Eu já tinha ido um show deles do álbum anterior. Esse aqui foi o álbum que virou minha chavinha do Epica totalmente. E é top 3 bandas da minha vida aqui, top 5 bandas da minha vida. Não vou. Iron Maiden é a primeira. Não sei a ordem das outras, mas Epica, Him, Blind Guardian e Nightwish, talvez. Acho que e elas vão ali, né, momentos a momentos. Mas são essas. O Epica é isso, né? E falando que teve também de curioso no mês, acho que eu já falei, né? Brujeria, enfim. Vamos pra outubro. E aí, outubro, logo no começo, teve uma banda que bate nesse top 5 que eu acabei de falar aqui, tá? Então vai virar um top 6. Logo no começo do mês teve um álbum que eu também tenho ele autografado, porque eu fui num show, acho que no ano seguinte, eu também fui no meet and greet, eu também tenho foto com a banda, que é o 90 Hour do Sonata Ártica. Não é um dos melhores álbuns do Sonata Ártica, tá? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que o Sonata Ártica lançou depois, e agora no momento eles estão num processo de lançamento do próximo álbum, é muito melhor que isso. Mas não deixa de ser um álbum legal. Eu ouvi muito esse álbum na época. Era porque eu tava mais melancólico, eu tava mais depressivo. Esse álbum me ajudou muito. Porque eu tava começando a gostar da Sonata Ártica. Eu tava com um amigo que tocava teclado. Então a gente falava muito sobre metal. Ele gostava também dessas paradas. Também posso gravar um podcast não sobre esse álbum do Sonata Ártica,
sobre o Ecliptica, que é o primeiro álbum deles, que também tá no top 10 da minha vida. Eu tenho esse autografado também, eu levei pra autografar no dia do show. Mas, cara, Sonatinha tem muito seu valor. Só tava pensando ontem nisso, saudade do show do Sonatinha. Gostaria muito de ir em um agora. O último que eu fui tem uns 3 anos, e depois eles vieram, mas não vieram pro Rio. Iria muito do show do Sonatinha agora, nosso corno favorito. Não tem diferença entre Sonata Ártica e Calcinha Preta, tá, galera? Não tem. É a mesma coisa. Eu sou da hipótese de que, assim como o Power Metal é dos países nórdicos da Europa, ou seja, do Nordeste da Europa, o forró é o nosso Power Metal e vice-versa. O Power Metal é o forró deles. É isso. Se você parar pra ouvir forró, os riffs e tudo mais, aquilo ali é Power Metal. Tanto que tem música do Calcinha Preta que é a versão de Angra. Até hoje o Edu Falaschi vai lá e canta. Aviões de forró, enfim, forró é Power Metal. Essa é uma opinião fechada e nada vai mudar isso de mim. E um pouco mais à frente no mês, teve um lançamento surpresa. Foi um lançamento surpresa de The Stage, do Avenged Sevenfold. Eu sou defensor desse álbum. Muita gente não gosta. Muita gente acha mais fraco da banda. Mas eu gosto bastante. Não vou falar muito sobre ele, porque eu não tenho muita paciência de falar de Avenged Sevenfold ultimamente. Não, mentira, tem muita gente que não gosta dele, mas logo depois saiu o último, que menos gente gosta ainda, o Life's But a Dream. Eu gosto dele também. É muito difícil não gostar de alguma coisa. Mas, cara, The Stage tem os seus momentos legais ali, né? Não posso falar muito sobre ele, porque eu gosto dele, mas ele não tá entre os tops da banda. Não tá mesmo, não tem muito o que ser feito. O Hail to the King, que foi o anterior a ele, porra, é fodástico. Mas ele é legal, ele tem... Eu gosto, de novo, eu gosto dele. Eu gosto de álbuns conceituais, eu gosto de conceitos bem entregues, eu gosto de quem se arrisca, né? Então, acho que pra setembro foi isso, que de importante. Teve um Alter Bridge logo no começo da Last Hero, do Alter Bridge, é o álbum do... Tá. É legalzinho esse álbum também. Show Me a Leader é uma música bem legal. Mas é o único que eu conheço daqui. Mas teve um Alter Bridge no começo do ano. No começo do mês. Teve um Meshuggah ali, um Lives Eyes. The Dinger Escape Plan. Red Fang. Teve Bon Jovi. Amaranth. Korn. Tigers of Pentang. Foi um mês assim recheadinho. Teve um Testament no final do mês também. Enfim. Novembro. O que temos aqui em novembro? Novembro teve... Novembro teve algo importante. Começo já começa a cair aqui um pouco, né? A qualidade do ano. Já vai chegando no final do ano. Enfim, mas no final de novembro a gente teve Metallica. Hardwired to Self-Destruct, né? O penúltimo álbum do Metallica. Logo depois eles lançaram o 72. Logo depois não, né? Mas o último é o 72 Seasons. Mas por muito tempo foi o álbum Metallica que eu acompanhei. Foi o álbum do Metallica da minha vida, né? Porque o Death Magnetic foi quando eu tava pegando ali ainda. Mas esse aqui foi o álbum do Metallica da minha vida. Cara, eu ouvi muito esse álbum. Tô vendo aqui, eu ouvi muito esse álbum, sabe? Tô vendo a tracklist dele, porra. Hardwire, Atlas Rise tem um meme muito bom, porque a música e aí fizeram um vídeo no YouTube com as risadas do James. Now That We're Dead, Moth Into the Flame. A segunda parte do CD, que são 2 discos, né? Eles dividiram o álbum em 2 discos. A segunda parte não pega tanto assim, não. Mas a primeira parte ela é um espetáculo, assim. Melhores álbuns do Metallica. E aqui em novembro teve um Hammerfall no começo do ano. Teve um In Flames, Cyrenia, De La Tierra, Lamb of God, teve o EP do Lamb of God, né? The Duke. E só isso, não teve muito além não. Em dezembro, nada que vale a pena mencionar. Teve um álbum ao vivo do Baby Metal, Enough's Enough, Nine Inch Nails pra fechar um ano, um EP. Mas eu tava com o Metallica na cabeça ainda. Então, assim, 2016 em álbuns foi isso, né? Eu, de novo, o que eu ouvi saiu na época. Posso ter deixado escapar alguma coisa aqui, muito provavelmente deixei, talvez essa lista não esteja das melhores. Eu tenho quase certeza que eu deixei, porque eu dei uma checada em outra lista e eu vi um álbum que eu tava aqui no meu top de 2016, que tava lançado em 2016, mas não tá aqui, então deixei ele quieto, que foi o Twilight Force, um álbum do Twilight Force que eu não me lembro o nome agora. Mas 2016 é isso. É o que eu falei, foi um ano que mudou minha vida. 2016. Minha vida não é mais a mesma desde então.
pro bem e pro mal, e eu tô tentando fazer essa reconexão. Então, vamos voltar, tô voltando, vamos voltar. Volto a repetir o que eu falei lá no começo. Pretendo ficar com podcast, obrigado a quem ficou até o final, né? Pretendo transformar isso aqui em algo mais frequente. Eu tenho outros planejamentos fazendo com outros amigos aqui, então isso vai me animar também nesse ponto. E vamos fazer o 2006, vamos fazer o 96, vamos fazer o 86 e o 86, a lista normal e o Somewhere in Time, acho que vale a pena. Talvez eu faça um sobre Geraldo Maiden, não sei. Vou pensar, né? Eu preciso de temas, então vou inventar temas aqui na minha cabeça para deixar tudo planejado. Beleza? Fechado? Obrigado a quem ficou até o final. Eu gosto de falar sozinho, então é importante isso daqui para eu me achar. Eu acho que eu falo muito bem sobre isso. Nos vemos em breve. De novo, obrigado a quem ficou, né? Foram 5 anos, dessa vez vai ser em breve mesmo, não vai demorar tanto. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Nos vemos por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.